março de 2026. Bem-vindo à sua leitura. Lembrando que é uma leitura mensal, mas também uma leitura geral. Não força nada aí para você, ok? Se você é novo, nova por aqui, está chegando através desta leitura, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Touro. Eu já quero convidar você a se inscrever por aqui. Se você puder, bem no início agora também da leitura, deixar o seu like, deixar o seu hype. É muito importante, pois você me ajuda a continuar crescendo a nossa família, fazer com que esse vídeo ele possa também alcançar mais pessoas e elas se beneficiarem do que a espiritualidade tem a passar a dizer que hoje para você. E eu quero lembrar, Touro, você que tem o chamado para ler as cartas, nós temos aqui abaixo os nossos cursos. Curso de tarô, de baralho cigano, para que você se torne tarólogo, cartomante. Temos aqui também o nosso guia de banhos energéticos para você que está voltando aí do carnaval, né? Limpar, purificar, blindar a sua energia, mesmo que você também não tenha ido ao carnaval, né? Esse guia, ele é vitalício na sua vida para que você se torne independente, né? Ao cuidar da sua própria espiritualidade, cuidando da sua energia, certo? E tem mais aqui abaixo também para você. Vamos lá então abrir, saber o que vem aqui para você nesse mês. Tarô das Bruxas, tá? Touro, por favor, espiritualidade da luz, o que vem para Touro no mês de março? O que vem na direção deles que é importante eles saberem aqui? A morte. Rei de espadas, perdão, valete de espadas. Então aqui temos um rei de espadas canalizado. 5 de copas. E 2 de copas, por isso que veio o rei de espadas canalizado, né? Porque aqui tá uma pessoa junto com você nessa leitura, o mundo, no fundo, do deck. Olha, tem algo aqui, Touro, que acaba, tá? Se você tem forte aí no seu mapa a leitura de Aquário, veja, a leitura não, o signo de Aquário, veja a leitura de Aquário, tá? Porque na leitura de Aquário também falava sobre uma finalização de algo, né, que durou, só que lá falava que enquanto durou foi muito bom, né? Foi muito bacana e Aquário gostaria de ter um pouco mais aí do que estava acabando no mês de março. Não sei se aqui é o seu caso, tá? Mas aqui pode ter uma ligação com a leitura, sim, de Aquário. É interessante, Touro, porque aqui você recebe em março uma comunicação, e essa comunicação ela tende a ser bem direta, tá bem reta, trazendo para você a energia de um corte na tua vida. E como nós temos aqui a morte abrindo a leitura, eu posso dizer para você que esse ciclo com essa pessoa, nessa dinâmica, nesse contexto, chega ao fim, tá? Alguns aqui podem ficar um pouco mal com essa situação, pois nós temos os 5 de copas, né, aqui na sua leitura, e tanto pode ser você quanto pode ser a outra pessoa, porque que tem, mesmo que talvez o lado, né, que tá dando a notícia, que tá falando, olha, não dá mais, não quero mais, ou vou precisar sair desse lugar, vamos precisar nos separar aqui, pode ser que a pessoa também está ficando mal, tá? Porque não é que aqui existe uma frieza, né, ou uma insensatez da parte de quem está falando, mas é que o lado que está recebendo a história, que está recebendo a comunicação, pode ser o lado mais afetado emocionalmente falando, quando nós estamos falando aqui dessa separação, dessa desvinculação. Aqui pode ser uma questão também de família, tá? Ou de outro tipo, né, de relacionamento. O 2 de copas, ele vai sim levar para o lado de relacionamento afetivo amoroso. Ou alguém que você tem uma ligação, né? Uma grandiosa amizade também poderia ser, tá? E é interessante porque aqui no fundo nós temos o mundo, então é algo que não dá para continuar, né? É algo que, ao ver, vamos dizer assim, da espiritualidade, ou ao ver das energias que englobam você, que abarcam você e essa pessoa aqui, não tem mais o que ser vivido, né? Não tem mais o que ser compartilhado, porque o 2 de copas ele né, esse compartilhamento aí, são os votos, né, que você faz com alguém, e votos aqui no sentido simbólico da situação, não é que você é casado com essa pessoa, né, ou que você tem aqui feito algum voto aí na base de contrato físico ou algo do tipo. Para alguns até pode ser, né? Porque o 2 de copas ele pode ser, por exemplo, o contrato aqui de uma casa, um contrato de trabalho, aonde tem você e uma outra pessoa, tá? Mas para outros aqui é simbolicamente falando. Você estava comprometido, né, com essa pessoa enquanto você estava ali com ele, com ela. Vamos entender aqui por que isto acaba, tá? 5 de espadas, né, confirmando também. Por que a morte está aqui, Tarô? 7 de paus. E o diabo.
Aqui estamos falando, Touro, de uma situação que, assim, por mais que ela tenha o seu lado bom, tá? Eu não vejo que de tudo que ela esteja tão boa assim. Porque o 7 de paus com o diabo fala de uma situação que na tua vida deixa você um tanto quanto estagnado, parado. O 7 de paus, inclusive, ele pode falar de pessoas que estão de alguma forma limitadas, né? Com esse diabo aqui. Porque essa energia aqui, ela já fala de um determinado... Como que eu posso dizer pra você, né, a forma que ele está mostrando aqui pra mim? Ela já fala de um limite, né, que você coloca. E o diabo, ele é um limite maior ainda. Só que o diabo com o 7 de paus e vice-versa, aqui é como se houvesse algo maior do que você limitando a sua própria vida. Entende? Limitando aonde você tem que chegar, o que você tem que fazer. Às vezes até novas pessoas, né, que você tem para poder conhecer aqui. Continuar nessa situação vai fazer com que alguma área da sua vida, ou a sua vida toda, né, porque eu não sei qual que é o teu caso aqui, fique estagnada, tá? É isso que eles estão dizendo aqui. Então por isso que a morte ela vem, né, passar a foice aí, tirar a situação, para que você possa ter mais progresso, para que você possa ter, eu diria até assim, coisas melhores para você, tá? Cavaleiro de Espadas, tá vendo? Para que a sua vida ela ganhe um novo movimento, uma nova direção. Como nós temos aqui, Touro, 2 arcanos maiores, aqui nós podemos estar falando de algo que simplesmente acontece, tá? No sentido de, por exemplo, a pessoa terminar com você, ou você ser desligado de alguma situação, você precisar sair de algum contexto, né? Você que, por exemplo, mora numa casa alugada, a pessoa chegando e falando, olha, vou precisar ir do imóvel. O imóvel foi vendido, né? Ou eu vou, não sei, locar o imóvel para outra pessoa. E claro, né, você vai ter um tempo aí para poder sair, mas a notícia, né, que é o assunto aqui dessa leitura, ela chega para você no mês aí de março, tá? Então aqui a gente pode estar falando de uma situação que de tudo não é você que movimenta ela. Aqui é como se você fosse o recebedor, né? 10 de copas, que veio lá na leitura de aquário, né, que eu falei pra você. Ó, e um 10 de paus. Aqui realmente, se eu não me engano, foi usado esse termo lá também. Aqui é a questão, Touro, de quando o conforto ele vira desconforto, né? Aqui é um conforto desconfortável. Por quê? Um 10 de copas elevando a um 10 de paus é uma dinâmica que se tornou pesada, que se tornou um fardo aqui para as pessoas envolvidas nesse contexto, né? Então parece que o que foi bom enquanto durou, hoje até pode ainda durar, mas já não tá bom como era antes, entende? Só que aqui é interessante porque não estamos falando de pequenas coisas, né? Que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar. E outra coisa, essa morte na sua leitura, ela não vem também como uma questão de transformação, ela vem como finalização. Né? Porque a morte ela tem também essa questão de mudar as coisas, mas você permanecer na dinâmica, no local, no relacionamento, no contrato, na parceria. Só que no teu caso aqui não. No teu caso aqui realmente cada um segue o teu caminho. O que aconteceu aqui com esse 2 de copas? 8 de ouros. 2 de paus e 5 de ouros. Repara aqui, Touro, que houve uma regressão, né? Nessa conexão. Do 8 você foi para o 5. Então aqui, o 8, dentro de uma relação, né, de uma conexão, de uma parceria, seja o que for, de uma dinâmica que envolve você e o outro, ambas as partes fazendo acontecer. Só que quando eu vou para o 5, significa que alguém deixou de fazer. Então aqui pode ser que só você estava fazendo algo e a dinâmica se tornou desequilibrada, né? Desconfortável, como eles falaram aqui. Ou só a outra pessoa estava fazendo e você deixou de fazer. O 5 de ouros ele fala de afastamento, né, de silenciamento, de algo que era dado, mas é retirado. E com o 2 de paus, é uma decisão que precisa ser tomada mediante essa regressão que houve dentro dessa questão aqui. O 5 de ouros ele é visto como a carta das dificuldades, né? Só que aqui essa dificuldade ela se tornou bem grande pelo que a gente percebe. E ela é, vamos dizer, o pontapé inicial para que de fato você perceba que, olha, não dá mais para ser aqui. E me parece que isso já tem tempo, tá? Que está acontecendo aí dentro da sua questão aqui.
Sabe por quê? Porque que eles falaram uma coisa, né? Talvez você até pense, Leonardo, mas se a pessoa voltar a investir, ou eu voltar aqui a investir, a dar o meu melhor dentro dessa situação, vai melhorar? Eu vejo aqui que não. Porque mesmo assim nós estamos aqui um 10 de paus finalizando a primeira parte da sua leitura. Então são coisas que estão acumuladas, né? E eu não sei se você e essa pessoa, né, teria tempo e disposição para poder fazer isso acontecer. E a gente já abriu com a carta da morte, de novo, né? O mundo aqui, no fundo, confirmando a finalização dessa questão aqui. E ele virou aqui, né? Eu peguei o outro deck, o Rei de Espadas, ele virou. Então pode ser que você está lidando com alguém de Gêmeos, Libra, Aquário. É por isso que veio forte, então, o Rei de Espadas, signo de Aquário, né? E aqui é importante, Touro, eu falar uma coisa, né? Você é um signo fixo, assim como Aquário, Leão, né? Também. E Escorpião. Então aqui vocês estão sendo bastante afetados este ano pelos eclipses. Nós tivemos um eclipse no dia 17 de fevereiro, tem vídeo aqui no canal, onde a espiritualidade falou sobre esse eclipse também, né, através da leitura. E aqui coisas, né, são retiradas da nossa vida, porque o eclipse ele vai trazer realmente essa questão maior para a abertura do nosso caminho. Então aqui o que é que está brecando, né, atrapalhando, impedindo, é de alguma forma aí removido. Porque aqui a gente pode falar que nós temos uma força universal atuando na tua vida. E se eu não me engano, né, o eixo que pega o signo de vocês é de fato o eixo do desapego. É o eixo da finalização, da transformação, da morte para o renascimento. Vamos aqui ver o que mais, Touro, com o Vintage Tarot. O Mago, Valete de Fogo, e o Louco. Não existe, né, Touro, morte sem renascimento. No contexto aqui de você terminar algo, um espaço ser aberto na tua vida e algo não ser colocado ali, né? A não ser que você não queira, a não ser que você se feche, né, para que isso aconteça. Mas fora isso, olha, tem um novo início aqui para vocês. Alguns aqui eu vejo você em um novo local físico. Então pode ser que você vai mudar de casa, né? Você vai sair da empresa que você trabalha, vai ir para outra empresa, nem que seja, né, para outra filial da mesma empresa, ou você estava desempregado, né? Esse período aqui já aconteceu com você, ou acontece no início do mês até o final do mês, é que você já tem um outro emprego. Porque aqui não existe uma questão de você parado depois dessa finalização, né? Aqui não tem 4 de espadas, 5 de espadas, 7 de espadas, que poderia falar de você, por exemplo, em um período parado. Aqui se é uma pessoa, pode ser que você conheça outra, tá? Ou você se envolva com outras pessoas, né? Do seu círculo social, no sentido de assim, você terminar um relacionamento e você se voltar mais para suas amizades, para sua família. Ou o contrário, né? Você de repente termina uma amizade e se volta mais para o seu relacionamento aqui. Porque aqui é você ingressando em algo novo no próprio mês de março, tá? Então aqui tem algo que acaba, mas tem algo também que começa. Então aqui a gente já começa a entender também o motivo dessa finalização na tua vida. É para que algo novo possa entrar aí. Mas parece que esse algo que tem que sair ocupa o espaço, desse novo compromisso que você tem para assumir. Novamente a Dona Morte aqui na sua leitura. 3 de copas. Aqui realmente pode ter uma amizade que ela chega ao fim, tá? E um Rei de copas, que pode ser também para alguém aqui uma pessoa, tá? Quem que é esse Rei de copas aqui? A Imperatriz e um Cavaleiro de Fogo. Olha, esse Rei de Copas, Touro, pode ser alguém novo que apareça na tua vida, tá? Confirmando os enamorados aqui, uma nova conexão. Só que eu vou dizer uma coisa também, que é o seguinte, esse Rei de Copas aqui, ele vem pelo aspecto do Cavaleiro de Fogo. Então pode ser uma pessoa passageira, tá? No teu caminho aí na tua vida. Pode ser alguém que você tá conhecendo agora em março, tendo alguma coisa, ou aqui, né?
Simplesmente a pessoa está passando pela sua vida, deixando algo, causando algo, fazendo algo, mas não é alguém que vem para poder ficar. Porque parece que aqui você está também num período aí de limpeza, né? O que tem de questão de relacionamentos aí para alguns que estão aqui. Mas tem pessoas, né? Como a gente pode ver, ó, 10 de espadas, né? E os enamorados aqui. Uma finalização acontece para que você possa também, alguns aqui, se conectar com alguém novo. Algo mais aqui que eles precisam saber? A torre. E a roda da fortuna. Repare que na sua leitura, Touro, nós temos muitos arcanos maiores, né? Principalmente aqui nessa parte de baixo da sua leitura. Então aqui realmente nós estamos falando de situações na qual, né, elas acontecem porque são situações no sentido do teu caminho de evolução, tá? E assim, a espiritualidade que trabalha com a gente, ela tem, né, até um certo nível, vamos dizer assim, permissão, porque nós concedemos isso, né, mediante ao acompanhamento deles aqui na nossa encarnação, né, quando a gente vem para cá, tem esse combinado, né, vamos dizer assim, deles trazerem, causarem, na verdade, movimentos na nossa vida, para de alguma forma a gente possa evoluir. Então aqui, se você, por exemplo, está num relacionamento que você já sabe, né, porque a torre, antes dela chegar, ela vai trazer sinais para você, que esse relacionamento ele não dá mais, você está empurrando, e isso pode ser para qualquer coisa, né, um trabalho ou outra coisa na tua vida, vai chegar um momento aqui que a própria espiritualidade ela vai movimentar isso na tua energia. E aí pode ser utilizada aqui uma outra pessoa, né, dentro da dinâmica que você está inserido. Então, o trabalho já não é mais para ser. Então, a empresa vai fechar e aí você vai ter que sair, né? Ou vai fazer corte de gastos e aí você é uma das pessoas, corte de funcionários, né? E você é uma das pessoas que vai ser desligada da empresa, entende? Só que aqui, se você entende também que tudo tem um propósito no contexto de nada ser por acaso, porque o acaso ele nem existe, você também confia de que, olha, algo está acabando porque tem algo novo para começar. E é isso aí, eu vou seguir o fluxo, vou seguir a energia que está sendo mostrada para mim, que está sendo liberada na minha vida, movimentada na minha vida, entende? Vamos saber, Touro, qual é a mensagem do universo para você. Tire um segundo para refletir sobre tudo que você passou. Isso não é viver no passado, mas reconhecer o seu crescimento. Seja grato pela sua evolução e progresso e por ter usado suas virtudes para essa evolução. Você trabalhou diligentemente para melhorar sua personalidade e sua situação. Honre o seu processo e continue confiando nele. Seja grato e comemore as lindas transformações que vêm por aí. Você é incrível. Então, está confirmando aqui, né, que o próprio universo vem trazer as transformações aí na tua vida, certo? Então é isso, Touro, que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Que você tenha um mês abençoado e namastê.